Entendeu? Doutor, tem agora uma nova nomenclatura, se você pode dizer Sim, assim, pois a não. famosa diabesidade. Sim. Existe essa nova nomenclatura, Essa doutor? O nomenclatura que já que é é a antiga, diretor. diabesidade? Por incrível que pareça, diretor, isso foi feito por um autor chamado Dr. Paul Zimet, em 2001. Ele, na realidade, de uma forma bem inteligente, ele definiu o quanto a diabetes e a obesidade são duas doenças crônicas que têm íntima relação. Estão andando de mão dadas. Com certeza. Se você tem obesidade, você tem resistência insulínica. O que acontece? Quando você está obeso, o tecido adiposo branco produz uma série de substâncias que a gente chama de nome técnico, eu sei que você não gosta muito dessas expressões, mas são citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamatórias diminuem a sensibilidade da insulina para a entrada da glicose dentro do músculo, dentro dos órgãos. Então isso dificulta muito. Existem alguns outros aminoácidos também que geram isso. E uma outra situação também interessante, diretor, você tem um desequilíbrio da microbiota intestinal. Então existe um desequilíbrio entre essas bactérias, fazendo com que elas também diminuam a chance, diminuindo a sensibilidade também da insulina. Então são várias situações que concorrem para que a diabetes com obesidade faça com que haja realmente um aparecimento da diabetes ou da própria pré-diabetes. Então, agora eu vou fazer uma pergunta aqui de quem é bastante leigo, doutor. Todo gordo ele tende a ser diabético? Não necessariamente, porque você tem que ter uma predisposição genética associada. Entendeu? Se você tem uma predisposição genética, uma coisa chamada aí, vamos entrar numa outra esfera que é chamada epigenética. A epigenética é a sequência do DNA. Ele não altera a sequência do DNA, mas tem genes que estão silenciados. Se você, um indivíduo como você, que tem uma predisposição, como eu tenho predisposição a diabetes, porque eu tenho um pai diabético. Se o meu pai é diabético, eu tenho predisposição 33%, eu tenho de risco de ter diabetes. O gene está ali. Mas eu posso silenciar esse gene mantendo uma dieta rigorosa, uma dieta hipocalórica, uma dieta hipoglicídica, com baixa carga de carboidrato, com menos gordura saturada e fazendo exercício físico. Interessante, muito Entendeu? bom, Agora doutor. você pode não silenciar esse gene. Você tem um gene, mas os mecanismos de estresse, alimentação, dieta, fazem com que reacenda e você apresente a doença. Então eu já vou entrar aí numa colocação que o senhor fez. Então, o fato de meu pai ter sido diabético, provavelmente eu serei. Não Ou é que eu posso. será. Você tem que, logicamente, que aí você tem uma Sim, predisposição. uma predisposição. Você é um paciente que tem que ser rastreado, Isso, tem que essa ser é. Aham. identificado. Tem que ser identificado se você tem predisposição a pré-diabetes ou diabetes. Entendeu? E- Se você já tem a pré-diabetes, mais uma razão de você implementar suas medidas preventivas. Parar de beber, parar de fumar, fazer exercício físico, fazer uma dieta balanceada. O Perder fato peso. olha, eu sou uma pessoa que tem um. Sou magro, você pode dizer assim. Sim. Eu tenho não tenho uma alimentação assim. Nossa, que alimentação. Qual é o meu risco de diabetes, doutor? É igual a todos? Não, você está na faixa de menos risco. Ou não, eu estou igual a todo Aí mundo. nós vamos entrar num outro conceito. Um conceito novo da obesidade. A obesidade silenciosa? Não. Ou não, eu sei lá. O conceito da obesidade hoje. Ok, Qual é o conceito de obesidade? Não é MC? Índice de massa corporal? ok. Peso por altura ao quadrado? Que Aham. você define, né? Só que os estudiosos observaram que o MC propriamente dito não seria uma ferramenta importante para a gente definir ou não do risco desse paciente desenvolver doenças. Porque a obesidade vai levar a que doenças? Apneia do sono, hipertensão, diabetes, colesterol elevado. Ok. Será que a obesidade por si só é isso? Então, o que acontece? Você hoje definiu duas entidades, a obesidade pré-clínica e a obesidade clínica. O que é a obesidade pré-clínica? Aquele paciente tem adiposidade, tem tecido gorduroso, mas ele não tem disfunção orgânica. Ele não tem hipertensão, ele tem diabetes, ele não tem alteração do colesterol, Tudo não tem ok. gordura do fígado. Esse é o paciente obeso clínico. E como é que a gente faz como é que a gente faz esse diagnóstico de obesidade Interessante, doutor. pré-clínica? Pô, eu adorei essa Não, colocação aí. não é só pelo peso, não é só pelo MC, mas por medidas antropométricas. Uma delas que a gente utiliza na Core, que você comprou, que é a bioimpedância, Bioimpedância. que você faz a distribuição corporal. Massa gorda, massa magra, estado de hidratação. O DEXA, que é, digamos assim, um upgrade da bioimpedância, uma densitometria, você consegue avaliar massa magra, massa gorda e massa óssea. Agora, a ressonância e a tomografia são outras ferramentas que também a gente utiliza para medida antropométrica. Aí você tem a avaliação do risco cardiovascular. Então, aquele indivíduo que tem uma circunferência abdominal
acima de 102 e a mulher acima de 88, opa, é obesidade pré-clínica. O IMC é afastado. Você imagina, tem alguns atores americanos que são halterofilistas, aquele do The Rock. Ok. Aquele cara tem um IMC de 70, 60, sei lá, mas é massa muscular. Não é massa gorda. Como é que você vai classificar esse indivíduo como obeso? Ah, o The Então, Rock, por isso que né? essa... O The Rock. Então, esse conceito novo, praticamente, se consolidando. O que a gente quer com isso? O paciente tem obesidade pré-clínica e que ele não tem disfunção orgânica, a gente vai tratar. Vai tratar com medidas, dieta, exercício, para de forma que ele não entre numa obesidade clínica. Ele faça disfunção orgânica e aí sim, ele aumenta consideravelmente o seu risco cardiovascular e risco metabólico. Então, por isso, o conceito hoje da obesidade, tanto clínica como pré-clínica, é uma forma que nós temos hoje de tentar, de alguma forma, diminuir esse processo para que não haja as complicações futuras.